Muito bem, senhores, estamos chegando ao final do nosso treinamento. Hoje é a nossa última aula, beleza? Muito bem. Bom, na aula anterior, a gente teve a oportunidade de ver aqui qual seria a proposta de projeto que a gente vai trazer para a aula de hoje, que nós vamos implantar aqui, criar, analisar código-fonte, conhecer, para poder fazer, operacionalizar um canal de comunicação LoRa entre duas placas ESP32. Depois a gente viu algumas peculiaridades, né, algumas características de hardware do transceiver RFM95. Você tem que fazer uma adaptaçãozinha lá para você poder montar o teu projeto usando esse transceiver. Depois a gente viu a preparação da IDE Arduino. Então a gente sabe que dependendo do sensor ou dependendo da tecnologia que você for trabalhar, você tem que trazer alguma biblioteca para você munir a tua IDE Arduino, para você poder trabalhar em cima daquela tecnologia proposta no ambiente Arduino. A gente viu também as frequências de trabalho em cima do protocolo LoRa, né? Quais são as frequências e qual é a frequência adotada aqui no Brasil e quais as características da antena para você transmitir em cima desse protocolo. E, por fim, a gente viu a montagem do hardware, né? Ou seja, do RFM95 com a nossa placa ESP32, o protocolo de comunicação, que é o SPI, entre o nosso módulo transmissor LoRa e a placa ESP32, e as características de montagem para a gente poder dar origem ao projeto que a gente se propõe a apresentar aqui na aula de hoje, tá? Finalmente finalizando o nosso treinamento. Vocês viram aí que foram aulas curtas e bem dinâmicas, ou seja, não é cansativo. Você dedica aí um tempinho para você poder aperfeiçoar o teu conhecimento, o teu engrandecimento intelectual nesse segmento de automação com microcontroladores. Então, não posso deixar de falar aqui do curso de programação de ESP32, tá legal? Estou deixando aqui o link de acesso ao curso. Dá uma visitada na página lá, conhece a proposta do curso, vê a ementa, vê os conteúdos que a gente aborda no curso. Você vai ver que o curso é muito bom, é muito legal. É um curso que vai preparar você como profissional de automação para pensar com lógica de programação e de automação. Então, a ideia é tornar você um profissional de automação preparado para lidar com uma demanda qualquer de proposta de automação, para você resolver, para você levar solução de proposta de automação em cima dessa arquitetura que é o microcontrolador ESP32, desenvolvendo em linguagem de programação C e C++. Então, pessoal, visita lá, prestigia, curso é barato, tá legal? Super acessível, você pode parcelar o pagamento do curso. Beleza? Bom, então, por aqui já deu. Vamos começar o nosso conteúdo, vamos montar o nosso projeto e vamos fazer duas placas ESP32 se comunicarem em cima do protocolo de comunicação LoRa, que é um dos protocolos de comunicação sem fio super top aí para essa época que a gente está vivendo agora, a época de IoT, indústria 4.0 e comunicação sem fio, ok? Então, senhores, vamos à apresentação e vamos aqui abordar o que a gente vai ver aqui na nossa última aula. Bem, senhores, eu sou o professor Roberto Campos e na aula de hoje nós vamos fazer uma atividade prática aqui, onde nós vamos criar um canal de comunicação LoRa entre duas placas ESP32. Para prover o protocolo de comunicação LoRa, nós vamos usar dois transceptores, ou seja, dois módulos transceptores RFM95, que é esse carinha aqui que está aqui na minha mão. Então, os senhores observem que ele é um módulo pequenininho, né, bastante compacto, o que vai agilizar bastante na criação de projetos compactos para você poder usar esse método ou esse protocolo de comunicação que é o LoRa. Beleza? Então, eu quero começar a nossa aula aqui primeiro mostrando para os senhores qual foi o arranjo de hardware que eu fiz aqui para poder conectar o meu módulo transmissor e receptor no protoboard, tá bom? Porque eu montei o meu circuito no protoboard. Então, os senhores observem aqui,
Está aqui o meu módulo transmissor aqui na tela. E a princípio eu usei uma barra de pinos macho, como essa que os senhores estão vendo aqui. Eu destaquei cada pininho individualmente aqui da minha barra de pino. Obviamente, o número de pinos necessários para poder preencher aqui o meu módulo. Eu retirei esse acabamento de plástico preto aqui do pininho e soldei ele direto na placa do meu módulo transmissor. Tá legal? Então, senhores, observe que aqui eu coloquei um terminal usando esse pino físico da barra de pino. E coloquei um terminal desse para cada furo que eu vou utilizar aqui do meu módulo transceptor. Ok? Muito bem. Feito isto, uma vez soldado os terminais na minha placa, eu usei depois uma barra de pino fêmea, igual essa que os senhores estão vendo aqui. Essa barra de pino fêmea, o que eu fiz? Eu soldei os terminais que já estavam soldados aqui na placa em cima da barra de pinos. De maneira que, então, a minha barra de pinos conecta no protoboard e eu tenho o meu módulo transceptor soldado sobre a minha barra de pinos fêmea. E dessa forma eu consegui fazer o arranjo que me permitiu montar o meu circuito aqui no protoboard. Então a gente já tinha falado dessa dificuldade, né, de você montar esse módulo transceptor devido à distância dos furos na placa aqui para você fazer a soldagem dos seus terminais. Então, como já disse, os senhores vão ter que usar a habilidade eletrônica dos senhores para desenvolver aí o módulo, ou seja, montar o módulo da maneira mais eficiente que atenda o seu projeto, tá bom? Bom, outra coisa também que eu quero mostrar para os senhores é isso aqui. Observem que eu estou aqui dentro da minha pasta Arduino e lá dentro da minha pasta Library. Então, eu estou na pasta Library dentro da pasta Arduino. E aqui estão as minhas bibliotecas dentro do meu Arduino, tá legal? Então, dentre essas bibliotecas, os senhores se lembram que eu recomendei uma biblioteca de trabalho aqui com o LoRa, tá? Que foi essa biblioteca Arduino LoRa. Beleza? Só que depois eu tive a oportunidade de observar que aqui dentro, né, originariamente da minha IDE Arduino, quando eu instalei a IDE Arduino aqui no meu computador, o meu Arduino já trouxe uma outra biblioteca LoRa aqui, que é essa que os senhores estão vendo aqui embaixo. Beleza? Então, o que aconteceu? Quando eu trabalhei na minha versão 2.0 da IDE Arduino, quando eu executei o compilador, ela acusou um erro de duplicidade de bibliotecas aqui, tá beleza? Na IDE 2.0. Na versão 1.8 isso não aconteceu. Então, trabalhando na versão 1.8, eu trabalhei com as minhas duas bibliotecas aqui na minha pasta Libraries, da minha pasta Arduino. Não teve problema nenhum. Na versão 2.0 deu erro, ele acusou um erro de duplicidade de bibliotecas. Portanto, eu recomendo, se você estiver trabalhando com a versão 2.0, que você retire essa pasta aqui, essa biblioteca da tua pasta Library, para que não haja esse conflito de duplicidade de bibliotecas quando você executar o compilador na tua IDE Arduino. Beleza? Não deletem a pasta, tá legal? Não deletem esse LoRa aqui, essa pasta LoRa. Só tira ela daqui, faz o seu código, executa, faz ele funcionar, depois você devolve a pasta aqui para a pasta Library, porque você pode precisar de algum outro projeto que exija a presença dessa pasta de biblioteca aqui na Library do Arduino, tá bom? Então isso é só uma recomendação aqui para a gente começar. Então vamos começar aqui analisando o código-fonte do meu LoRa Sender, ou seja, aquele LoRa meu que será o transmissor, conforme a gente já falou na aula anterior aqui, beleza? Então está aqui o meu código-fonte. Observe que no início do meu código-fonte eu tenho aqui a inclusão das bibliotecas que eu vou precisar para trabalhar nesse projeto. Observe que eu estou trabalhando aqui com a minha biblioteca SPI, já que eu vou comunicar LoRa ESP32 no protocolo SPI, e a minha biblioteca LoRa, tá? Já que eu vou comunicar o meu transmissor com o meu receptor em cima do protocolo LoRa. Então preciso dessa biblioteca aqui. Ok? Observem que logo depois eu tenho a definição de pinos, né, que eu vou usar aqui no meu módulo LoRa. Então eu estou definindo aqui e estou usando os GPs I/O 5, 14 e 2 da minha placa ESP32 para os pinos SS, que é o chip select lá da minha placa do meu módulo transceptor,
o RST, que é o reset da minha placa, com o GPIO 14, e o DIO com o meu GPIO 2, tá bom? Então, eu estou aqui definindo, né, os terminais do meu módulo transceptor junto com os GPs I/O da minha placa ESP32. Então, a partir de agora, esse GPIO 5 aqui vai ser o SS, o GPIO 14 vai ser o RST, e o GPIO 2 da minha placa ESP32 vai ser o DIO 0. Legal? Muito bem. E observem que aqui embaixo eu estou criando aqui uma variável, tá? Essa variável eu estou dando a ela o nome de contador, tá? Em inglês, counter. Beleza? É uma variável do tipo inteira e eu estou inicializando essa variável com o valor 0. Então, eu já estou zerando essa variável. Lembra que eu falei para vocês que a nossa atividade a nossa atividade prática aqui será criar um canal de comunicação entre duas placas ESP32, onde de uma placa eu vou enviar para a outra placa uma string, que é uma informação estática, né? Um pacote de dados estático, e um contador, tá? Que é um pacote de dados dinâmico. E esse contador ele vai atualizar a cada 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, eu vou transmitir esse contador aqui já atualizado para o módulo receiver, ok? Muito bem. Então, dando continuidade aqui, aqui eu já estou dentro da minha função setup. Dentro da minha função setup, eu estou fazendo aqui a inicialização da minha comunicação serial, já que eu vou usar o meu monitor serial, então eu estou inicializando aqui a comunicação serial da minha placa ESP32. Logo depois eu estou imprimindo aqui a mensagem LoRa Sender. Então, senhores, logo quando eu gravar o código no meu módulo transmissor, já vou logo imprimir lá no meu monitor essa mensagem LoRa Sender, beleza? Identificando que eu estou tratando aqui do meu módulo transmissor, ok? Perfeito. Logo depois, então, eu tenho aqui a minha função, uma função LoRa, tá? Função LoRa específica do protocolo LoRa, onde eu estou fazendo a definição dos GPs I/O que o meu módulo LoRa vai trabalhar, tá bom? Que são os GPs I/O SS, RST e DIO. Como eu já disse anteriormente, o SS é o GPIO 5, o RST o 14 e o DIO é o GPIO 2. Então, eu estou definindo aqui os GPs I/O que vão trabalhar com o meu módulo LoRa. Bem, senhores, observem que nesse trecho de código aqui, eu tenho aqui as frequências de trabalho que a gente vai usar no protocolo LoRa. Aqui está o padrão Ásia, padrão Europa e padrão América do Norte, já deixando claro que o padrão que nós trabalhamos aqui no Brasil é o padrão Ásia. E aqui eu tenho a minha função LoRa Begin, tá? E como argumento dessa função, eu indico qual é a frequência de trabalho que a gente está indicando para trabalhar com o nosso módulo LoRa aqui. Legal? E eu coloquei essa função como argumento aqui para esse comando while. Então, senhores, o while ele é um loop, tá legal? Ele é um loop onde a CPU, quando chega no while, ela olha dentro do seu parâmetro. Se o seu parâmetro for verdadeiro, ela entra no bloco de comandos do while e executa o que tiver dentro. Então, a CPU, quando vier executando aqui esse código, ela vai olhar aqui, ó, ela vai encontrar o loop, ela vai olhar no parâmetro do loop, se esse parâmetro for verdadeiro, ela entra aqui e imprime na serial um pontinho. Dá um delay e retorna e testa de novo. Então, enquanto não for estabelecida a comunicação na frequência que nós estamos indicando aqui, a CPU vai ficar presa dentro desse loop aqui. Então, uma vez que foi estabelecido a comunicação nessa frequência, a CPU pula o bloco do while. Tá legal? Então, a CPU ela só vai sair desse loop quando a gente tiver estabelecido comunicação na frequência indicada por essa função LoRa Begin. Então, pulando o loop, saindo do loop, a CPU chega aqui e encontra aqui uma função, que é uma função que a gente usa, que a gente chama ela de função de sincronismo. Porque existem vários pacotes LoRa que podem ser identificados pelo nosso módulo LoRa. Tá legal? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir um código no pacote LoRa que a gente está trabalhando para que o nosso módulo ele identifique apenas o pacote que nós estamos trabalhando. Tá beleza? É como se a gente estivesse colocando um códigozinho no nosso pacote.
E a partir daí, o nosso módulo de transmissão e recepção só vão entender, ou seja, só vão enxergar o pacote identificado por esse código que a gente está inserindo. É um código de sincronismo. Então, observem aqui que o código que eu estou inserindo aqui é um código hexadecimal, que é o F3, tá bom? Esse 0x aqui serve só para indicar que esse F3 aqui é um número hexadecimal. E nós podemos usar como código de sincronismo para os nossos pacotes LoRa, desde o 0 até o 0xFF. Então, o que nós estamos fazendo aqui é simplesmente tornando o nosso pacote LoRa único para que os nossos módulos transceptores identifiquem apenas o nosso pacote LoRa. Ou seja, a gente está inserindo um códigozinho nos nossos pacotes de transmissão. Beleza? E o código que a gente está inserindo é o F3. Então, uma vez que a gente insere esse código, né, para padronizar o nosso pacote, para ficar dentro do nosso canal de comunicação, os nossos módulos LoRa, identificando apenas os nossos pacotes, que estão identificados por essa informação hexadecimal, que é o FE, aí a gente vai imprimir lá no monitor serial que o LoRa foi inicializado, ou seja, a inicialização do LoRa está ok. Beleza? Então, a partir daqui, o nosso LoRa já está comunicando, beleza? Então, nesse caso agora, a gente vai para o loop, ok? Então, aqui dentro do loop, observe que eu estou agora aqui no bloco do meu loop, beleza? Entrando no módulo do loop, o que eu tenho aqui? Eu estou imprimindo uma mensagem no meu monitor serial. Qual a mensagem? Enviando o pacote. Então, eu imprimo lá na serial essa informação, essa string, e logo depois eu imprimo o meu contador. Tá? Então, lembrem-se que eu não estou imprimindo aqui a palavra contador. Eu estou imprimindo o valor que está dentro desta variável contador. Tá bom? Que, no caso, lembrem que eu inicializei essa variável lá com valor 0. Beleza? Então, já vai aparecer aqui no nosso monitor serial, enviando o pacote, ou seja, sending pake, e logo ao lado a gente vai imprimir lá o valor do pacote, no caso 0. Ok? Muito bem. Logo depois eu tenho aqui essa função, que é a função que inicializa um envio de pacote. Então, toda vez que o meu módulozinho aqui for enviar um pacote, eu tenho que colocar esta função aqui, que é a função que prepara esse cara para enviar um pacote. Certo? Então, uma vez executada essa função aqui, o meu LoRa ele já vai começar a transmitir. E o que ele vai transmitir? Exatamente o que está aqui nessa função. Ó. Observe que eu tenho uma função print aqui, mas é uma função print do LoRa, tá legal? Então, o que a gente vai transmitir, a gente transmite aqui no argumento dessa função. Então, observe que no primeiro caso aqui eu estou imprimindo uma string, beleza? O hello, é o que eu estou enviando a partir do meu módulo LoRa transmissor, ok? Então, eu estou enviando o hello e na outra linha de código eu tenho de novo aqui um LoRa print e esse LoRa print ele traz como argumento o quê? A minha variável contador. Então, mais uma vez eu digo, aqui o meu módulo LoRa ele não está enviando a palavra contador, ele está enviando o valor que está dentro da variável, ou seja, que está armazenado na variável contador, que no caso é o 0. Legal? Então, eu enviei hello e enviei o 0, aqui na minha que está armazenado na minha variável contador. Ok? E observe que assim como eu tenho uma função que inicializa o envio de pacotes, eu também tenho uma função que finaliza o envio de pacotes. Então, toda vez que eu vou enviar um pacote LoRa, primeiro eu inicializo o envio e depois finalizo o envio. Beleza? Tranquilo, não é isso? Beleza. Uma vez que eu finalizei o envio de pacote, observe que eu estou fazendo o que aqui? Ó? Eu estou incrementando a minha variável contador. Então, a minha variável estava em 0, agora ela vai para 1. Dou um delay de 1 segundo aqui, tá legal? Delay de 1 segundo e aí a CPU retorna de novo aqui dentro do loop. Legal? Então, dentro do loop, mais uma vez, o que vai acontecer? Primeiro, eu imprimo a string enviando o pacote, vou imprimir aqui no meu monitor serial, entendam que eu não estou enviando
essa string aqui, ó, do meu LoRa transmissor para o meu LoRa receptor, tá? Eu estou imprimindo aqui no meu monitor serial, aqui do meu módulo transmissor, beleza? E estou imprimindo também o valor dentro da variável contador, certo? No caso, estou imprimindo 0 aqui. No meu monitor serial, ainda não estou enviando nenhuma informação. Legal? Aí eu executo aqui a minha função que inicializa o envio de pacotes LoRa. Tá? Então, executa essa função e aí eu vou fazer o quê? Eu vou enviar os pacotes. Então, os pacotes enviados, eles vêm como argumento no parâmetro dessa função LoRaPrint. Então, primeiro eu estou enviando a string hello e logo depois eu estou enviando o valor que está armazenado dentro da variável contador. Ok? Enviei esse valor, finalizei a transmissão, incrementei a minha variável contador, então se ela estava em 0, ela vai para 1. No próximo loop, de 1 ela vai para 2. No próximo loop, vai para 3 e assim sucessivamente. Dou um delay e começo de novo o envio. Tá? Então, no próximo envio, eu vou enviar o hello e vou enviar a variável já atualizada. Tá? Então, se ela estava em 0, já foi para 1. No próximo loop, ela vai para 2. No próximo loop e assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Então, aqui foi feita toda a sequência de envio de pacotes do meu módulo Sender. Ok? Agora, nós vamos avaliar o código-fonte do meu módulo Receiver. Senhores, aqui no módulo receptor, ou seja, no código-fonte do meu módulo receptor, eu não preciso analisar o código com exceção do loop, conforme os senhores estão vendo aqui. Ó. Eu só trouxe o loop do código que vai ficar gravado no meu módulo receptor. Por quê? Porque é só onde tem alguma alteração, tá legal? O restante do código é igual, tanto para o módulo transmissor quanto para o módulo receptor. Beleza? Então vamos lá, vamos começar, vamos entender como é que ocorre o recebimento de pacotes no módulo receptor. Então, no módulo receptor, eu começo aqui criando uma variável, tá? Então, eu estou declarando aqui uma variável e eu estou atribuindo a esta variável essa função. Essa função aqui, ela faz o quê? Ela está informando, ou seja, ela está identificando um recebimento de um pacote LoRa. Tá legal? Então, ela identifica para o meu módulo receptor que chegou um pacote LoRa. Ok, e eu estou fazendo o quê? Eu estou armazenando essa informação que, na verdade, o que ela retorna quando ela identifica a chegada de um pacote LoRa para o meu receptor, ela simplesmente retorna um verdadeiro. Chegou um pacote verdadeiro. Então, eu estou atribuindo esse verdadeiro a esta variável. Tá legal? E eu atribuo esse verdadeiro a essa variável e depois eu uso essa variável como argumento aqui no meu parâmetro desse if aqui. Então, observe que eu tenho um if aqui, tá? E esse if, ó, o bloco dele fica daqui até aqui, ó. Ok? Então, ó, esse if, esse bloco do if só vai ser executado se essa variável aqui for verdadeira. E essa variável só vai ser verdadeira quando esta função identificar o recebimento de pacote. Então, função identifica o recebimento de pacote, armazena verdadeiro na variável, a variável é verdadeira, então a CPU entra no bloco de comandos do if. Entrando no bloco de comandos, eu vou imprimir, olha, observem aqui, ó, serial print, então eu vou imprimir no meu monitor serial aqui, ó, pacote recebido, legal? Imprimir no monitor. Seguindo, o que eu vou ter aqui? Ó? Então, está aqui o bloco do if, eu tenho aqui a minha função, né? Função serial print, que imprime uma mensagem de recebimento do pacote. Logo depois eu tenho um loop aqui. E esse loop aqui, ele só vai ser verdadeiro quando essa função aqui, ó, identificar que tem um pacote disponível. Tá legal? Então, essa função aqui, ela também retorna verdadeiro quando o pacote chegou. Então, ó, aqui eu identifiquei que chegou o pacote e essa função aqui, ó, ela está retornando
válido, ou seja, LoRa available, ou seja, ela está identificando que tem um pacote válido, um pacote disponível. Tendo o pacote disponível, esse parâmetro vai dar verdadeiro e a CPU entra aqui no bloco de comandos. Então, aqui no bloco de comandos, observe que eu criei uma outra variável, uma variável LoRaData, que eu estou chamando ela de LoRaData, e ela é do tipo string, tá beleza? E eu estou atribuindo a esta variável essa função aqui, ó. E essa aqui, ó, é uma função de leitura de string, tá? Para o protocolo LoRa. Então, essa função aqui ela já retorna a informação recebida. Essa informação recebida eu estou atribuindo a esta variável e na minha próxima linha de código aqui, eu estou fazendo o quê? Eu estou imprimindo o pacote recebido aqui no meu monitor serial aqui da minha IDE Arduino. Ok? Beleza, senhores. Então, agora já estamos quase finalizando o recebimento. Então, finalizando o recebimento, eu imprimo aqui, ó, com RSSI. O que é o RSSI, senhores? É a intensidade do sinal do pacote LoRa chegando para o meu receptor. Tá legal? Então, essa função aqui, ó, que eu vou imprimir na serial, a função LoRa pact RSSI, ela retorna qual a intensidade desse sinal que chegou. Tá legal? Em decibel. Ok? Então, eu estou fazendo o quê? Imprimindo a intensidade que esse sinal chega no meu módulo receptor. Tranquilo? Resumindo, então, a recepção aqui, ó. Na recepção, eu tenho a minha função que identifica que chegou um pacote, armazeno verdadeiro, então, aqui, ó, nessa variável. Essa variável estando verdadeira, eu executo o meu bloco do if. Dentro do bloco do if, eu imprimo aqui a mensagem pacote recebido no meu monitor serial. Uma vez recebido o pacote, eu tenho aqui a variável que, uma vez recebendo o pacote, ela retorna verdadeiro, ou seja, pacote válido, e aí o meu while vai ser executado, porque o parâmetro dele é verdadeiro. Sendo verdadeiro, eu armazeno aqui a informação recebida através dessa função LoRa aqui, que é a função readString, armazeno esse pacote nessa variável e imprimo essa variável aqui no meu monitor serial. Ok? Então, o valor que está dentro dessa variável, eu não vou imprimir LoRaData, eu vou imprimir o valor, ou seja, o pacote de dados que está dentro dessa variável LoRaData. E logo depois imprimo na serial qual é o valor da intensidade do sinal LoRa que está chegando para o meu receptor. Beleza, pessoal? Então, agora vamos dar uma olhada lá no nosso hardware e testar o funcionamento do nosso módulo transmissor e receptor LoRa aqui. Beleza? Então, vamos lá dar uma olhada. Bom, pessoal, então aqui eu tenho o meu RFM95 já devidamente montado aqui. Esse daqui é o meu circuito transmissor, tá legal? Junto com o meu ESP32 transmissor. E observe que eu tenho aqui, ó, o meu RF95 receptor também montado aqui com a minha placa ESP32. Então eu não vou detalhar detalhes aqui a respeito da montagem, porque a gente já viu os detalhes a respeito dessa montagem lá na apresentação, tá? Aqui seria um pouco complicado até de entender devido ao número de jumpers que fazem a conexão do RFM95 à placa ESP32. Beleza? Então, observem que eu tenho aqui o meu monitor referente ao meu RFM transmissor. Então, observe que eu tenho aqui, ó, dentro do meu loop, que é onde eu já começo a enviar informações, eu tenho duas informações que eu estou imprimindo aqui no monitor serial aqui do meu ambiente Arduino. Então, entendam que essa não é a informação que eu estou enviando lá para o receptor, tá legal? Essa informação eu só estou imprimindo aqui no monitor serial, aqui do meu ambiente Arduino, tá? Mas isso daqui é só para fins de monitoramento de quem estiver acompanhando aqui a sequência de transmissão. E a mensagem que eu estou enviando é essa aqui, ó, através da minha função LoRaPrint. Primeiro eu envio essa string, onde eu estou dizendo aqui alô, e aqui, ó, LoRaPrint mais uma vez, e no parâmetro da minha função LoRaPrint eu estou enviando aqui a minha contagem.
Ou seja, aqui eu tenho a minha variável contador. Então, eu estou enviando o valor que tiver dentro desta variável contador, pessoal. Então, observem que dentro do loop, ó, vocês sabem que a CPU ela executa de cima para baixo, da esquerda para a direita, as linhas de código. E aqui no final eu tenho o incremento dessa variável contador. Então essa variável ela vai começar zerada, né? 0. Aí quando chegar aqui embaixo vai incrementar, vai dar um delay de 1 segundo, o loop começa de novo e vai chegar de novo aqui enviando de novo, mais uma vez, a mensagem alô, isso lá para o receptor, tá legal? A gente vai conseguir visualizar essas duas informações aqui lá no monitor do receptor, ok? Mas aqui eu estou enviando a mensagem alô, tá? Uma string, e aqui o valor da variável contador, que ela vai incrementando 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente, tá legal? A cada, olha aqui o delay, a cada 1 segundo. Beleza, pessoal? Então, que fique claro que aqui no monitor do meu remetente, o que eu visualizo são duas informações que elas ficam aqui, não é o que eu estou enviando para o receptor. Agora vamos dar uma olhada lá no monitor do receptor, tá legal? Então, ó, já olhando aqui no monitor do receptor, observem que aqui eu já tenho, né, já estou recebendo a informação que está vindo lá do transmissor. Então, ó, eu vou dar um reset no meu transmissor, tá? Vou dar um reset aqui na minha ESP32 transmissor. Dei o reset, observem lá que eu estou começando, né, a contagem, a enviar os pacotes, ó, enviando o pacote 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Deixa eu dar o reset para que os senhores possam ver de novo. Então observem lá que eu estou enviando, ó, a cada 1 segundo. E agora aqui, ó, no monitor do meu receptor, né, do meu RFM receptor, eu estou recebendo aqui a mensagem, olha lá, alô, 1, 2, 3, 4, para que os senhores possam visualizar melhor aqui o meu monitor do meu RFM receptor. Legal, pessoal? Então, observem que dessa forma eu estou fazendo a comunicação entre duas placas ESP32 usando o meu monitor, ou melhor, o meu transmissor RFM95, que é um tipo de transmissor FM que transmite a informação em cima do protocolo LoRa para o meu outro RFM95 aqui, que aqui está atuando como receptor. Beleza, pessoal? Muito bem, pessoal. Então, aqui finalizamos o nosso treinamento. Agradeço aos senhores por estarem aqui comigo mais uma vez nesse processo de construção de conhecimento, nesse processo de amadurecimento intelectual que a gente vem construindo junto aqui, beleza? Então, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e deixem os comentários de vocês aí. Eu vou estar à disposição respondendo qualquer dúvida que os senhores tenham. E não se esqueçam de visitar a nossa página lá do nosso treinamento de programação de placas ESP32. Um abraço e eu sou o professor Roberto Campos.